Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a situação desesperadora do Brasil. Se você acha que não dá para piorar, tenta imaginar o Lula governando mais uma vez. E acabou, meu irmão. Eu arrisco a dizer aqui para vocês que não haverá mais uma eleição. Talvez essa foi a última. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, o dia que o Lula foi nomeado presidente do Brasil, o dia da eleição, mais de US$ 1 trilhão. No mesmo dia, saiu da Ibovespa, saiu da Bolsa de Valores brasileira e foi para fora, para fundos internacionais. A Bolsa no mesmo dia caiu 6%. E dia após dia, o pessoal estava tirando dinheiro da Bolsa. E quebra empresa, a galera pula fora do Brasil. Eu mesmo relatei que você chegava ali em Belo Horizonte, no Shopping Portal, para você poder tirar o seu passaporte, uma fila astronômica. Os caras estavam organizando van para tirar o passaporte. Esse dado não é divulgado, mas especula-se que nas primeiras 72 horas após o Lula ganhar a presidência, 8 milhões de brasileiros solicitaram o passaporte. 8 milhões. Ou seja, de cada 20 brasileiros, um solicitou o passaporte em 72 horas. Imagina o que iria acontecer a partir de janeiro. Ia ser exatamente o que aconteceu com Portugal. 75% da população cascou fora. Ficou apenas 25%. E especulava-se que aconteceria o mesmo com o Brasil. E aí você viu que o passaporte foi, de certo modo, vetado, né? Pois bem, a situação do Brasil não é uma situação fácil. Não é. E dependendo de como anda a carruagem, não tem mais retorno. O que eu posso dizer para cada um de vocês, que eu acho que isso é o caminho mais importante, é vocês trilharem o caminho empreendedor, arrumarem dinheiro, irem para países como Paraguai, Uruguai, Chile. Entrando nesses países, vocês pegarem, por exemplo, arrumar uma maneira de tirar um passaporte e emergir para outros lugares, que na minha visão vai ser isso, entendeu? Eu acredito veementemente que para sair do Brasil, você tem que ter um passaporte global. Existe o passaporte global. Não me pergunta como que tira, porque francamente eu não sei. Mas ele é um passaporte preto, escrito assim, Passport, Global Passport, e o desenho assim do planeta Terra. É um passaporte que você pode entrar em mais de 100 países sem visto, e você tira ele online. Você tem que mandar as suas fotos numa alta qualidade. Ele vem pelos correios para sua casa. Ele vem de forma internacional para sua casa. Agora, como que solicita esse passaporte, eu não sei. Porque até o presente momento, tirar passaporte no Brasil era só fazer um pré-cadastro no site da Polícia Federal, comparecer e depois pagar a taxa, claro, e depois buscar o passaporte. Agora, o caminho que o Brasil está se tornando é um caminho escuro. É um caminho puramente vermelho, é um caminho triste. Quando a gente olha para essa situação do governo brasileiro, a gente sente uma impotência. Por exemplo, Bolsonaro, ele não tem a capacidade de gerar nenhuma revolução, nem ele e nenhum general de guerra. O Brasil, eu vou tentar explicar isso para vocês. O exército brasileiro, 40% dele é comunista. Só para deixar bem claro, policial, 40%, 50% é comunista. Vocês não têm noção. Somente quem convive com esse meio sabe que nem todo mundo que está ali é a favor do Bolsonaro. Então, seria uma força dividida. Outra coisa, o exército brasileiro ele foi desmantelado na época da Dilma, na época do Lula, nas épocas anteriores, ele foi desmantelado. Ou seja, é um exército fraco. É um exército
que se bobear, apanha para PRF, campeão. É um exército fraco, anêmico, com tanque de guerra da década de 70, cogindo os dentes para poder funcionar. Então, o que acontece é que Bolsonaro não tem força para fazer uma revolução, para fazer um contra-ataque militar. Não existe, não tem. O exército não tem a capacidade de dobrar esse esquema corrupto que se instaurou. Não tem. Não existe força policial que consiga fazer isso, porque tudo no Brasil foi desmantelado. E a única força que sobrou foi a força do povo. Porque de fato o poder emana do povo. Então a única força que sobrou foi a força do povo. E é por isso que o Bolsonaro está vendo até onde que essa história vai. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, campeão. Dizer uma coisa para vocês. Eu sinceramente, eu espero que vocês que estão vendo vocês que estão participando dessa manifestação, eu espero veementemente que vocês não coloquem as suas esperanças em Bolsonaro, porque ele não vai fazer nada. Ele é um traidor da pátria. É isso que esse cara é. Você que está na manifestação, o conselho que eu dou para você é você que vai fazer, é você que plantar a batata aí no Planalto Central, você que está fazendo essa manifestação, é você que vai fazer a diferença. Não espere nada de político. Político nenhum vai fazer nada por você. O Bolsonaro, ele é o menos pior entre os presidentes que já tiveram no Brasil. Desde do golpe da independência até os dias de hoje, só assumiu gente maligna e das trevas. Só gente das trevas, campeão. Só a galera da esquerda. Então, o Bolsonaro foi o menos pior que já existiu. Deixou o país com um saldo positivo, facilitou a vida do microempreendedor. Ele conseguiu rodar a engrenagem no Brasil, que era uma engrenagem péssima. Ele fez apenas o seu trabalho. É isso que esse cara fez. Ele estava lá ganhando para isso. Não deve ter idolatria em político, lembre-se bem disso. Agora, comparado ao Lula, o Bolsonaro é como se fosse um semideus, infelizmente. E aí nós temos um problema imenso, que justamente é esse problema político brasileiro. Porque vai entrar 2023, já com o Haddad, ministro da Fazenda, vai voltar Dias Toffoli, toda aquela galera da Lava Jato vai voltar tudo atônito. Filho do Lula já movimentando conta de empresa que estava bloqueada pela Polícia Federal. Vai voltar tudo, meu irmão. Você tem que ver a Fazenda do Lula. Né? Eu acho que o MST está no lugar errado, meu irmão. Se o MST se concentrasse na Fazenda do Lula, todo mundo teria uma terrinha para poder morar. Então, assim, a coisa vai ficar pesada no Brasil. Pesada. E eu digo para vocês, que são meus companheiros de batalha, que assim, o mundo inteiro, não é só o Brasil, o mundo inteiro está caminhando para as trevas. Não é só o Brasil. O mundo inteiro está nesse patamar. Então, por exemplo, o globalismo ele está destruindo a Europa. Destruindo a Europa. Não só o globalismo destrói a Europa, como os Estados Unidos também. Então, os Estados Unidos de 20 anos atrás, que era o verdadeiro sonho americano, e os Estados Unidos de hoje, você vê um monte de americano querendo ser expatriado. Você vai para a Europa e você vê uma porrada de gente pulando fora do barco. Por exemplo, Portugal é um país com mais de 40 milhões de habitantes. Porém, residindo em Portugal, apenas 10 milhões. 75% da população de Portugal pulou fora do barco. Pulou, abandonou o barco. E isso que não entra na cabeça do brasileiro. Ah, mas eu tenho que lutar pelo país. Cara, você tem que lutar. E eu lutei 10 anos pelo Brasil. 10 anos. Foram 10 anos passando perrengue no Brasil, lutando pelo Brasil e nada mudou. Porque de fato, meu irmão, a única mudança que ocorre
se tiver completamente a desmantelação do STF. O STF só existe em países comunistas. China, Nicarágua, Venezuela, Argentina. Cara, o STF só existe em país comunista. O próprio Estados Unidos não existe STF, apesar de estar sofrendo globalismo. Não existe STF na Itália, não existe STF na Grécia, não existe STF em nenhum país da Europa. Somente em lugar que o comunismo se instaura. O que é o STF? O STF é o segundo presidente. Só que esse você não elege, você não tem como votar, e ele não sai do posto. Ele não sai do posto, ele só ganha força. Então, por exemplo, se elege um cara no STF, ele fica o resto da vida ali. E ele tem mais poder que o próprio presidente. Você pode reparar que né, nesse mandato do Bolsonaro, 90% das coisas que o Bolsonaro fazia, o STF vetava. Então você vê que o STF tem mais poder do que o próprio presidente. Então, o que eu estou dizendo aqui para cada um de vocês é o seguinte: em vez de chorar o leite derramado, porque eu sei que a partir de 2023 o brasileiro vai comer o pão que o diabo amassou, em vez de chorar o leite derramado, o conselho que eu dou para cada um de vocês, e eu acho que esse é um dos melhores conselhos que você pode ouvir, é você se preparar, campeão. É você sair da zona de desconforto, porque nem zona de conforto existe no Brasil. É você começar a se movimentar, fazer um planejamento. Por exemplo, no final de 2023 eu quero estar onde? Então, por exemplo, são coisas que você tem que raciocinar. Se a moeda brasileira ela se misturar com a moeda argentina, com a moeda venezuelana, você vai perder dinheiro, você esquece, o dinheiro não vai valer mais nada. Então o que você tem que fazer? Você tem que ter uma maneira de proteger o seu patrimônio financeiro. Isso é muito importante. Então, tem que ter um planejamento para você proteger o seu patrimônio. Outra coisa que é extremamente importante, ficar de olho no passaporte se ele vai ser emitido. Correr atrás de todas as informações possíveis sobre o passaporte global. O passaporte é o documento mais importante para a sua vida. Não é a carteira de habilitação, não é nada, identidade, CPF, nada disso. O único documento que é válido no mundo é o passaporte. Mesmo que ele esteja vencido, é o passaporte. É o único documento válido, meu irmão. Nenhum outro documento é tão importante quanto o passaporte. Então, provavelmente, você vai ter que ter esse documento de alguma maneira. Nem que seja você resolvendo, eu não vou poder explicar aqui. Proteger o seu patrimônio financeiro e o principal, empreender no mar de lama que é o Brasil. Apesar do Brasil ser um país extremamente corrupto, extremamente violento, onde as coisas parecem não funcionar, é um país muito próspero. Se você for analisar a renda per capita brasileira, o PIB brasileiro, independente de quem esteja no poder, sempre girou em torno de 1 trilhão. Então você tem que saber trabalhar em cima do Brasil. Você que está no Brasil, não adianta você querer ganhar dinheiro fora se você não sabe inglês, se você não sabe se manter lá. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês que estão me assistindo aqui é que a partir de 2023 tenha um planejamento. A minha vida, deixando isso bem claro para vocês, eu criei um planejamento. Não é de hoje que eu estou falando para as pessoas que eu vou pular fora do barco. Não é hoje. Não foi um dia que eu falei. Eu fiz um planejamento da minha vida financeira. Então eu, por exemplo, tinha fazenda no Brasil, uma fazenda excelente, já pronto para produção, uma excelente fazenda. E eu tinha 2 planos na minha vida. Um, se o diabo tomasse conta do Brasil, que é o que aconteceu. E um outro, se Bolsonaro assumisse e quem sabe o STF enfraquecesse. A partir daquele momento ali, o Brasil tivesse um ponto de esperança. E eu vou dizer para vocês, eu amo o Brasil. Eu amo. Para mim é o melhor lugar do mundo para se estar. Então eu tinha 2 planos. Todos os meus planos foram a longo prazo. Nenhum plano meu, eu falei assim, pô, eu vou mudar de país e pá, pega minha família e foi embora. Não fez isso. Os planos que eu tive sobre a minha vida, da minha família, foram planos a longo prazo. Olhando a questão de visto,
olhando a questão de quanto tempo eu posso permanecer no país, buscando o documento do fim onde Judas perdeu a bota para resolver os meus problemas burocráticos em outros países, juntando dinheiro, tudo que eu, por exemplo, no Brasil, eu podia andar de Hilux, Range Rover, até mesmo se eu quisesse andar, eu andava com aquelas RAM, aqueles carros imensos. Mas eu andava com um Uno de 8, 9 mil reais. Porque, dois motivos. Primeiro que eu já tive carro caro e é terrível, o tempo todo se assediar, o tempo todo os caras querem te passar a perna. E o segundo, cara, que não vale a pena, o preço é muito caro. E aí, carro barato e juntando o máximo de dinheiro possível. Me estruturando. Por quê? Porque eu tenho um plano para mim e para minha família. Um plano a curto, médio e longo prazo que eu defini para minha família. E aí, cara, qual que foi o meu plano a curto prazo? Vou tirar os meus passaportes da minha família, rever, atualizar, ver o que está faltando aí para a gente poder ter esse plano B. Não é meu plano A, meu plano A é Brasil. Então, assim, tudo é a longo prazo. Você que está me assistindo agora, eu vou deixar isso bem claro para você. Pode ser que em 2023 o passaporte abra novamente. E aí você vai falar assim, é muito caro, R$ 250 eu tirar um passaporte é muito caro. Meu irmão, mas se fecharem, trancarem as fronteiras do Brasil, nunca mais se emite um passaporte na sua vida. Você vai poder ir para outro país. Você não consegue atravessar o oceano nadando e nem de barco. Porque, a não ser que você entre num barco cargueiro, isso não vai acontecer. Então, praticamente, não dá, cara. Não dá. Para você poder atravessar o oceano, você precisa ir de avião. E o avião, você precisa do passaporte. Porque no momento que você chegar no outro país, você vai ter que comprovar na imigração que você veio de um outro país. E se fecham as fronteiras, o que vai acontecer? Todos aqueles aviões que saem do Brasil, as empresas vão sair do Brasil, vai provavelmente ficar uma ou duas empresas no Brasil. E os destinos que o brasileiro vai ter vão ser limitados. Então, você tem que ter um planejamento na sua vida. Alberto, mas você tá falando que o Brasil já era, que não sei o que. Não. Pode ser que exista algum milagre, alguma esperança divina. Quem sabe um disco voador aí manda uma bomba nuclear no Planalto lá e limpa tudo e a gente recomeça. Mas sendo realista, o Bolsonaro, ele sabe que não pode fazer nada. Ele sabe que ele nunca mandou de verdade. Ele só teve ali para rodar a engrenagem e para fazer com que a população confiasse no governo. É só isso. Ele sabe que a partir daquele momento, se ele quisesse dar um golpe, ele não teria nem apoio no Planalto. Porque o pessoal do Centrão já pulou para a esquerda. Já pulou para a esquerda. E tem uma galera da direita que já está pulando para a esquerda. Então, infelizmente, campeão, ele não tem força para mover nada. Porque se ele tivesse força, ele já teria feito. Mas ele não tem. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo aqui, olha só. As pessoas, eu vou tirar um som aqui. O Bolsonaro ele chega, ele vai caminhar para conversar com as pessoas estão fazendo manifestação, e aí, olha só, ele chega para conversar com as pessoas, só que na verdade ele está em silêncio, ele mesmo não fala nada. Aí vem uma outra pessoa e começa a falar por ele. Ó. E aí o cara atravessa com a criança lá, né, para poder abraçar o Bolsonaro, como se ele fosse alguma entidade divina, né? E aí as pessoas vão lá, o cara dá um fala, no final não fala nada, e essa história se continua do mesmo jeito. Ele não pode falar nada, né? É inacreditável. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem brincadeira. Quem quer, faz. Quem tem condições, faz. Quem não tem, fica calado. Então, se o Bolsonaro tivesse condições de fazer alguma coisa pelo país, ele já teria feito. Só que ele não tem apoio no Planalto, não tem apoio no Exército, não tem apoio na PRF, não tem apoio em lugar nenhum. E aí, meu irmão, a única força que o Bolsonaro tem é o povo. E só. O que eu acredito, né? Porque a gente tem sempre que esperar o pior.
Ainda que a gente não conte com isso. Mas o que eu estou acreditando é que o Bolsonaro deve estar negociando, porque o seguinte, os comunistas evidentemente não vão deixar Bolsonaro concorrer à próxima eleição. Porque o Lula, ele vai cagar tanto o país, mas ele vai destruir tanto o país, que até aquele comunista, até aquele cara de cabelo roxo que faz videozinho pra internet, vai sentir saudade do Bolsonaro. Então, o que vai acontecer? Se eles deixarem o Bolsonaro ganhar, após 4 anos de Lula, até os caras mais esquerdistas possível, Cauê Maconhora, PC Van de criança, Siqueira, os caras mais... Até eles vão sentir saudade do Bolsonaro. E aí eu digo pra você o seguinte, eles vão tirar um jeito de tirar o Bolsonaro de linha, de tornar o Bolsonaro inelegível, de dar um jeito de sumir com esse cara. Então ele não tem mais, não existe mais próxima eleição de Bolsonaro. Não existe mais, eles não vão permitir isso. E aí, meu irmão, quem que vai bater de frente? Não vai ter quem bata de frente. Vai ser tipo aquela eleição de Aécio Neves e Dilma Rousseff, onde Aécio Neves fica puxando o saco da Dilma, né, quando vai fazer lá o debate político. É basicamente isso. Então, assim, o que eu digo para cada um de vocês é que, assim, meu irmão, espere o melhor. Espere que realmente ocorra uma intervenção alienígena, sei lá o que vai acontecer. Mas se prepare para o pior. Se prepare para o pior. A gente tem que se preparar. E eu digo para vocês uma coisa, meu irmão. O que vai acontecer com o Brasil não é brincadeira. Esse pessoal da Beautiful People que fica lacrando no TikTok, no Twitter, no Facebook, esses caras também vão comer o pão que o diabo amassou. Tu lembra do filho do Leonardo lacrando no Twitter? Pois é, o próprio Lula já disse, ó, herança já era, herança do governo. Então assim, nem esses caras, até esses caras já estão um pé atrás, ó, vão perder a mamatinha deles. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, tem que ter planejamento, tem que ter planejamento. Você nunca pode acreditar que nunca duvide da capacidade do brasileiro de fazer merda. É o que eu sempre digo aqui para cada um de vocês. Ó. É o que eu sempre digo. Olha que situação triste. Todo mundo aqui me crucificou quando eu falei de Bitcoin. Ah, esse cara fala Bitcoin. Agora eu quero ver quando chegar o confisco. Quem vai estar certo? Quem vai estar certo? Quando chegar o confisco, meu irmão. Quando o bicho pegar mesmo. Vão lembrar de mim. Pô, o cara falar do Bitcoin, ó. Da hard wallet, de guardar meu dinheiro no pendrive. E tchau e benção pro governo. Eu que mando meu dinheiro e agora eu não tenho mais acesso a ele. Maravilha, hein? Que maravilha. E sabe como é que o governo confisca seu dinheiro? É só o governo falar. É só o governo limitar o que você pode fazer com o seu dinheiro. O governo não precisa tomar o seu dinheiro. Ele só vai limitar o que você pode fazer com o seu dinheiro. Limitar. Por exemplo, quer sair do Brasil? Seu dinheiro não pode ser levado para fora do Brasil. Pronto, limitou o seu dinheiro. Ah, você quer comprar alguma coisa de, sabe, crack, alguma coisa? Não pode. É só limitar. Limitar. Seu dinheiro só pode servir para pagar aluguel e para comprar mantimento. E para despesas básicas de carro, educação e o caralho a quatro. Acabou. É só isso. Limitou o seu dinheiro. Você só pode mexer com isso. Acabou. Eles não confiscaram, mas também não lhe deram a liberdade para você fazer o que você quiser. Então é assim que se atua. É assim que sapo se cozinha na água morna. Então, infelizmente, o que eu digo para cada um de vocês é que a situação não é agradável. Mas é bom se preparar. É bom se preparar. Então, na minha visão, vou dizer mais uma vez, se eu fosse você, eu aprenderia Bitcoin. Esse aqui Bitcoin. Eu aprenderia Bitcoin. Para você comprar criptomoedas, que é o Bitcoin, comprar o Bitcoin, subir para sua hard wallet, deixar o seu dinheiro guardadinho, vai só juntando, meu irmão, junta. Transforma em dólar e do dólar transforma em Bitcoin. E vai só juntando grana. Quando você tiver aí uns 20 mil dólares, uns 10 mil dólares, você já vai ter a capacidade de recomeçar em qualquer país do mundo. Você e sua família.
Aí vai faltar o quê? Vai faltar o passaporte, que você já devia ter tirado. Como é que o chinês faz? Como é que o povo chinês faz? Se o governo chinês não proíbe todo mundo. Ah, porque os caras usam Bitcoin, né? Nossa, eu tô cantando essa pedra há quantos anos? Pois é. Então fica a dica para cada um de vocês aí, tá? Espero que esse vídeo tenha alegrado o seu dia, transformado pelo menos alguma informação útil de serventia para você, mas nunca espere nada do Bolsonaro, meu irmão. Se um dia alguma coisa acontecer, algum milagre divino acontecer no Brasil, isso não foi obra do Bolsonaro, foi obra do povo brasileiro que está cansado dessa corja de parasitas imundos. Agora, eu não acredito que isso vai acontecer. Mas se acontecer, meu irmão, eu vou falar para você que vai ser histórico, mas eu não acredito que vai acontecer. Então fica a dica para cada um de vocês. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. E do jeito que o Brasil anda, falta só mais que 18, 17 dias para o Lula já entrar em 2023 destruindo tudo, desmantelando tudo, voltando facção criminosa e os caralho a quatro. Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, por favor, confira o primeiro link aqui na descrição. É extremamente importante para você poder aprender a prosperar nesse mar de lama que é o Brasil e principalmente proteger o seu dinheiro. Se você não sabe como solicitar o seu passaporte, como sair do Brasil mesmo sem passaporte, ou se você quer proteger o seu patrimônio financeiro, tudo isso de forma legalizada. Sempre existe uma maneira legal de fazer as coisas, nada ilícito, você não é proibido de comprar Bitcoin, você não é proibido de ir para os países da América Latina, tem um segredo para você fazer emissão de passaporte, depois eu não vou falar aqui, tá? Bom, eu vou deixar aí na descrição, quem quiser o meu trabalho, tem links aí, tá? Bom, mas fique atento sobre a questão do Brasil. Não é o Bolsonaro que vai fazer nada, é o povo brasileiro. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Fique na paz.